Olá meninas, bem-vindas de volta ao canal. Hoje nós vamos fazer uma resenha de base, uma base maravilhosa, que é a base número 1 da Chanel. Essa base é uma loucura, né? Quando foi lançada, todo mundo gostou, ficou apaixonado por ela. Aí eu vim apresentar ela na minha pele para vocês. Lembrando que eu tenho a pele madura, 52 anos, tenho cicatrizes de acne, tá? Talvez não fique como uma pele jovem, não vai ficar, né? Explicando isso bastante a vocês, porque a maioria das pessoas, quando a gente tem imperfeições, como cicatrizes, questionam, né? Porque a gente demonstra base. Só que nós somos gente também. Acneicas, mas somos gente, entendeu? Então eu quero dizer que não me impede de fazer o que eu gosto, que é apresentar os produtos que eu tenho para vocês, tá bom? Essa base eu comprei no Mercado Livre, porque no site da Chanel, são dois lugares que eu vi. Na Amazon tava muito caro, mais de R$ 1.000. No site da Chanel tava R$ 455, tava num preço até bom. Só que a taxa de importação, imposto, o ICMS, nossa, não sei o que aconteceu com o ICMS, a gente pagava R$ 5, agora a gente tá pagando 50, né? Então, às vezes, tá um absurdo. Então, não valeu a pena, né? Aonde valeu a pena foi no Mercado Livre. Aí eu tô com a descrição. Essa base é uma base queridinha de muita gente, né? Eu tenho várias outras bases da Chanel, né? Tem a Sublime, Les Beige, tem as Cushion, tem a em pó, né? Mas eu queria trazer essa daqui para vocês, né? Porque ela é uma base de extremo tratamento. As bases da Chanel, todas são de tratamento, mas essa daqui é a mais nova e é a que vem com muito tratamento, tá? Bastante tratamento. Aí eu vim trazer para vocês, porque eu ainda não havia trago essa. Mostrei todas as outras para vocês. No final do vídeo eu vou estar tirando foto de todas elas, tá? Para mostrar para vocês. Separei produtos da Chanel para acompanhar essa make, com paleta de sombra, pó, blush, tá? E vamos lá, vou falar um pouco dela, vamos resenhar um pouco dela, as características, porque uma base da linha da Chanel, que ó, minimiza seu impacto ambiental com fórmulas desenvolvidas de forma sustentável, até a embalagem dela, tá? Que contém 97% de ingredientes de origem natural e 75% de derivado de camélia, né, asiática. Cada produto é alojado em embalagens ecologicamente corretas para uma pegada de carbono reduzida. A camélia asiática não, camélia vermelha é uma flor diferente de qualquer outra. É um ingrediente chave da número 1 da Chanel, né? É uma flor com poderes revitalizantes, cuja energia extraordinária lhe confere uma juventude perene, né? Aproveitou suas propriedades excepcionais para criar produtos de próxima geração, incluindo cuidados com a pele, maquiagem e uma névoa de fragrâncias. Eu achei lindo. Extrato da camélia vermelha combate os sinais da face, número 1 do processo de envelhecimento da pele, ajudando a prevenir e corrigir o aparecimento de 5 sinais de envelhecimento. É muito boa. Então, ela tem ácido hialurônico, tem o óleo da camélia vermelha, que ajuda na função da barreira protetora da pele, tá? Essa base não tem idade, gente. É para todos os tipos de pele, dermatologicamente testada e enriquecida com muito skincare. É uma base de primeira linha, tá? Não tem no Brasil, né? Ela é testada em todos os tipos de pele, inclusive as peles sensíveis, tá? Imediatamente após a aplicação, ela fica 67% mais radiante, a aparência dos poros reduz em 53%, né? Após um mês, a aparência das imperfeições
é reduzida em 6%, né? E a tez aparece uniforme e 5% mais radiante. Gente, eu não deixo essas minhas bases sem usar. As minhas bases que tem tratamento são as bases que eu mais uso, tá? As minhas bases não ficam para trás, tá? E se eu gostar, eu recompro. Então, essas bases não são bases para você usar de vez em quando. São bases para você usar sempre, né? Todo dia, para poder ver um resultado na pele, né? A minha pele tem melhorado muito na parte da textura dela, né? Na área dos olhos é um pouco mais difícil, mas porque eu tenho 52 anos, muitas pelinhas, né? Rugas, né? Então, é bem difícil. Mas eu uso vários produtos para a área dos olhos, mas eu tenho sentido, e até os seguidores têm visto um resultado, e realmente dá. Se você comprar uma base cara dessa e deixar só para você sair porque ela é cara, eu acho que nem vale a pena comprar. Vai estragar, né? E é uma base que é uma maquiagem de tratamento, entendeu? No meu caso, eu uso todos os dias. Você tá entendendo? Esses tipos de base com skincare, principalmente a Chanel. A Chanel é um queridinho aqui do canal, tá? Já deixa o like, curte, comenta e compartilha, que e tem muitos vídeos, ative o sininho de notificações, tem muita base importada boa, que eu gosto de bases com tratamento, como eu já falei, eu tenho uma pele madura, tá? E essa base é sensacional. E o ingrediente chave dela é a camélia vermelha. Tem outros ingredientes, mas o chave é a camélia vermelha. O logo da Chanel, né? A embalagem vermelhinha por causa da camélia. Tanto que todos os outros produtos dessa linha número 1, elas têm, ó, uma caixinha, uma gracinha. Elas têm as embalagens vermelhas. É pro primeiro contato. A minha cor é a B10, porque eu vi que a B20 é mais escura, B30 também, né? Vi muitas resenhas a respeito e eu vi que a B10 é bem capaz de dar em mim, tá? Então ela abre assim. Essa embalagem dela é diferente das outras, tá vendo? A logo não tem dourado, nem prateado, nem branco, como vamos pegar a Les Beige, a tampinha da Les Beige, né? Ela é diferente. Ela não, ela se diz uma base de longa duração, tá? Diz que, né, eu tenho mania de chacoalhar. Ela oferece hidratação de longa duração, suavizando e aperfeiçoando. A fórmula pode ser usada sozinha ou como primer. Eu não vou passar nada no meu rosto, porque eu quero aproveitar todo o tratamento dessa base, gente. Eu vou usar ela com pincel. Vou passar de um lado. Lembrando que a minha cor é B10. Vou demorar porque ela é novinha. Aqui. A textura dela não é totalmente líquida. Vocês estão vendo a cor dela? Ela tem um fundo mais pro rosado, né? Por isso que eu peguei a B10. Eu achei bem diferente, porque a Chanel, as outras bases, a B10 é super clara e essa não. Aí eu vi que muita gente errou na base, né? Por causa da base, da tonalidade da base, né? Ela vem dizendo que tem 31 tons, mas eu já vi falar que tem mais, né? Por não vender aqui no Brasil, aí a gente fica meio na incerteza, né?
Então, eu vou pegar um pincel pequeno da Real Techniques. Eu quero aplicar ela com bastante... bem localizada. Ela diz ter média cobertura, tá? E como ela diz ter tanto tratamento, eu achei que usar ela sem prime seria o ideal. As pessoas dizem que ela não rende, mas eu acho o cheiro dela um cheiro de flores, muito gostosa, tá? Não tem, as bases da Chanel não são um reboco, mas são construíveis. São bases de tratamento, gente. Eu acho que, eu não sei, tem gente que pensa diferente, né? Mas eu acho que vale super conhecer, usar. É um tratamento que você vai ficar maquiada durante o dia, vai te trazer conforto. Como as outras bases que eu apresentei para você, essa daqui é uma base para ser usada todo dia, porque ela é riquíssima em skincare. Tá vendo a aplicação dela? Com base, sem base. Minha pele, aí como eu tava falando, os seguidores estavam falando que minha pele tem melhorado muito. Mas é porque todas essas bases minhas, nem que seja um pouco de tratamento, elas têm, tá? Até as nacionais. Então, eu curto isso, sabe? Ó, essa é uma aplicação leve, eu coloquei 3 pumps aqui, mas ainda tem produto. Eu achei que a base rende. A cobertura, eu vou tentar fazer mais uma cobertura na área dos olhos, porque eu quero aproveitar o tratamento dela, gente. Então, depois eu vou sentar com a esponjinha. Eu tô achando que ela tem uma cobertura bem leve. Não sei. Ela tem uma cobertura média. Olha só, ela rende pra caramba sim, tá, gente? Eu tô que passo do lado de cá. E essa é a cobertura. Agora eu vou dar acabamento com a Real Techniques, que é uma esponja maravilhosa que não suga produto. No lado que eu passei, pra gente ver como vai ficar. Ela tem uma cobertura, mas ela é uma base tão... com a sensação tão leve, tão agradável. Gente, o cheiro dela, que cheiro gostoso. É um cheiro chique. Cheiro fino, sabe? Super agradável. Uma camadinha, né? Com nem acho que vamos pôr 2 pumps, né? Agora eu vou passar esse restante com a esponja pra ver como fica. Vou botar mais um pouquinho, que a maior parte eu coloquei do lado de cá. Eu gosto dessas bases. Ela é nova, aí demora a sair, gente. Aqui começou. Ai, credo. Quebrado o papel não tá, porque já usei, já saiu. Gente, tem gente assistindo meu vídeo por aí. Eu tô escutando minha voz. Gente, não quer sair, vocês acreditam? Vou abrir ela. Será que quebrou o pampa? Nem sei se... Ah, dá pra abrir. O aplicador. Vou passar direto na minha pele, não. Passar na esponja. Não sei, gente. Não... Depois eu dou outra sacudida.
É, tá cheiona. Ó, acho que eu peguei até muito. Mas essa base, pelas resenhas que eu vi, tanto faz aplicar com esponja ou, ó, ela dá uma oxidadazinha, uma mudança de cor. Todas as bases da Chanel faz isso, gente. Por isso que eu peguei a B10. Eu achei que era uma base muito... Uma cobertura... Não tem altíssima cobertura não, gente. Como o pessoal falou. É uma base... Uma leve cobertura. Confortável, confortável. A aplicação com a esponja é muito mais fácil do que com pincel. A com pincel ficou com menos cobertura do que a com esponja. Talvez porque eu tenha passado uma quantidade maior. Agora nós vamos fazer ela aceita a camada, pelo que vocês viram. Tô passando uma quantidade maior, porque eu quero ver se ela fica com uma cobertura mais alta, né? Não vou usar o corretivo da Chanel, quero só usar a base. Ela é uma base que você, se não gosta de pó, nem precisa passar pó. Ela seca bem rapidinho, não acumula nas linhas. E ó que eu tô tacando base, hein? Pra ver se ela me dá uma cobertura maior. Eu tenho muitas imperfeições, como eu já falei. Ela não cobre minhas olheiras. Não cobre minhas manchinhas. Porque são muitas. Mas ela dá um disfarce muito bonito na pele. Ela, assim, fica muito bonita na pele. As minhas cicatrizes, ela entrou. Tem base que não entra nas minhas cicatrizes. Se vocês forem em vídeos anteriores, vocês vão ver. Eu gosto de base que entra. Ela mesmo sendo cremosa. Independente de ser líquida ou cremosa, tem bases líquidas que não entram nas minhas cicatrizes. Essa aqui entrou. Ó. Aí quando eu me maqueio, fica aparecendo os buraquinhos. Mas é bom vocês verem isso, porque quem tem a pele igual a minha, judiada por acne, ó, a B10 não ficou ruim. Depois eu vou olhar o pumper, o que tá se sucedendo com esse pumper. Mas eu achei a aplicação dela muito fácil, tanto com o pincel quanto com a esponjinha. Fica a dica pra vocês, tá? Pele madura, nossa, perfeita. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Perfeita pra pele madura. Ela é tão leve na pele que não dá vontade de passar mais nada. Vocês acreditam? As bases da Chanel têm essa sensação. Você não sente necessidade de aplicar nada na pele. Não dá vontade de nem passar nada. Nos olhos, só nessa parte de cima que ela dá uma acumulada, que é normal. Mas essa é a aplicação da número 1 da Chanel. Gostei muito da base. De início, ela é bem viçosa mesmo. Ela promete a radiância, tá? Ela não promete ser um mate. Ela promete ser hidratante, porque eu já ouvi gente falando que ela é mate. Não é mate. É uma base soft mate. Mas é uma base que dá pra pele seca, tá? E pra pele oleosa. Acho que pra todo tipo de pele. Porque ela não é pegajosa, não é grudenta. Ela é linda. Linda, linda, linda. Só que se você quiser uma alta cobertura, ela não chega a alta cobertura, tá? Aí fica a dica aqui, ó. Ela chega até uma média, como chegou aqui, sem cobrir as olheiras, tá, gente? Lembrando a vocês, eu não quero passar outro produto porque eu quero aproveitar a base. Ela tem muito skincare, essa base vale muito a pena você ficar o dia todo com ela. Então, essa é a aplicação numa pele madura da número 1 da Chanel. Achei super gostosa.
Parece que eu não tô com nada na pele, tá? E eu aconselho comprar um tom a menos, tá, gente? E vamos continuar. Vou pegar o blush da Chanel, vou usar os produtos que eu tenho da Chanel. Selecionei alguns, eu tenho muito produto da Chanel, porque eu gosto muito da marca, né? Esse é um blush. Até parei de comprar um pouco da Chanel, só vou nas bases mesmo, que eu tenho blush, bronzer. Inclusive o bronzer eu nem achei aqui. Esse é o rosinha. Aí nós vamos fazer uma pele gostosinha no Chanel. Para passarmos o dia com essa base linda. É uma base que você tem que usar todo dia, gente. Entendeu? Não deve deixar esses produtos só pra sair, não. Ai, gente, eu adoro esses blushes. Eles são pigmentados na medida. Eu acho que fica lindo. Que lindinho. Né? Acho que fica uma pele tão bonita, tão saudável. A única coisa que eu não tenho da Chanel, sabe o que que é, gente? Passar um pouco de bronze. São produtos que vocês já conhecem. É porque eu quero terminar a pele. Da Chanel mesmo. Aí, eu gosto de... Quem assiste meus vídeos sabe que eu gosto de fazer a pele toda, né? Ainda bem que eu vi os vídeos antes, porque muito difícil de escolher o tom dessa base, tá? A Les Beige eu já acostumei, que é a minha B30, né? As outras também. Aí eu errei a Sublime, né? Mas eu errei a Sublime porque eu comprei a Sublime num site de importação, se eu não me engano. Não sei se minha amiga que trouxe pra mim, alguma coisa assim. As maquiagens da Chanel são super... como é que se diz? São maquiagens, assim, suaves, sabe? Delicada. Ela mesma diz, sabe? A Chanel, que são produtos que com extrema leveza, né? Que qualquer pessoa consegue usar. Não precisa ser... mas como se diz assim, um profissional de maquiagem, sabe? A Chanel trabalha com os produtos dela, né? Mostrando que são produtos que dá pra você usar, não precisa ser profissional. Esse pó dela tá acabando, tá não. Gente, esse pó dura horrores. Esse aqui, ó. Ele segura bem a oleosidade, ó. Eu boto na tampinha. São produtos muito bons. Vale a pena ter. Aí, como eu tava dizendo, o cheirinho gostoso, o cheirinho da Chanel é muito bom. Essa base, em especial, tem um cheiro diferente. Nossa, deixei cair muito pó. Por causa da camélia vermelha. A linha da camélia vermelha é a coisa mais linda. Eu comprei essa base há uns 2 ou 3 anos atrás. Uns 2 anos atrás, eu acho. Essa base foi lançada em 2022, se eu não me engano. Mas eu acho interessante trazer pra vocês, porque o meu canal é novo, tá, gente? Ó, tem que devolver, ó. Porque esse pó rende demais. E, ó, ainda vai esfregando na tampa, ainda tem pó. É um pó muito bom. Todo mundo gosta muito desse pó.
E eu sei que é maravilhoso. Tá vendo como o tom da base já tá se ajustando ao meu tom de pele? Perfeito. Então, essa base eu aconselho vocês a comprar um tonzinho a menos. Tô devolvendo o pó. E toda vez que eu abro, toda vez eu coloco a mais. Ó. Bom, esse pó é uma dicona, tá? É pó pra vida quase toda. Aí sempre cai. Mas depois eu limpo aqui. Agora vamos para os olhos. Eu tenho a da Les Beige, a Warm e a Tender. Essas são as paletas. Nós vamos na Warm, que foi a primeira que eu peguei. Essas paletas, as cores são suaves também. Vem na bolsa de veludo. E aqui são as tonalidades, né? E essa é a embalagem. A linha Les Beige é toda nesse tom bege preto. Tem a linha Leblanc, né? E a número 1 é vermelha. Tá vendo os tons? São bem clarinhos. Já tem resenha dessas belezuras. Eu vou pegar esse marronzinho, que ele é o mais forte da paleta. Essa paleta é muito delicada. Ó. São muito fáceis. Você não precisa ser profissional de maquiagem para usar essas paletas não, gente. Né? Porque é muito fácil de usar. Maquiagem pro seu dia a dia. Esse pó tem um pouco de brilho, tá? Mas eu adoro, porque ele segura bem a oleosidade. Esse marronzinho até tem um mais fundo, mas também é clarinho. Aí eu vou pegar esse begezinho aqui, ó. Dá pra usar com o mesmo pincel. Ele vem com 2 pincelzinhos, só pra uniformizar o tom da pele aqui. Porque eu tenho muitas linhas, muita pelinha. Aí eu gosto de aplicar assim, ó. Com batidinhas pra entrar, gente. Eu tenho a pele muito madura. Né? Entendeu? E essas paletas da Chanel, você olha assim, quando eu olhei, falei, nossa, pouquinho demais, gente. Que paleta, muito pouquinho. Mas já tem tempo que eu tenho elas. Então, aqui. Porque como a gente vai fazendo o vídeo, aí a gente apresenta muitos produtos. Aí a gente, esse negócio de paleta, até parei um pouco, porque eu comprei muita paleta esse ano, né? Nem comprei nem a paleta multiuso, nem paleta de sombra, de olhos, porque eu comprei muita paleta. Aí eu tô curtindo elas, tá vendo? Muito clarinha, mas muito gostosa. Vou pegar esse rosinha, tá? Cai aqui, ó, e misturar com esse daqui. Esses dois. Pra dar um tonzinho de rosa. São bem clarinhas. Quem gosta de paletas pigmentadas não vai gostar dessas paletas da Les Beige, porque são paletas muito suaves, mas que ficam o dia inteiro. Eu acho que vale super a pena conhecer. Dá um look bem delicado, tá? Que é o que a Chanel promete. Gente, quem quiser uma cobertura mais alta, com essa base, tem que usar corretivo para tapar as olheiras. Porque aqui, ó, eu vejo a minha olheira, vejo minhas manchinhas, minhas sardinhas, né? As minhas cicatrizes é que eu achei ótimo, porque infundiu, ó. Eu gosto quando infunde nas minhas cicatrizes. Pegando esse marronzinho para passar aqui embaixo, que é o tom mais forte dessa paleta.
Eu gosto de fazer isso aqui embaixo, que disfarça mais as linhas. Eu não sei se vocês acham isso. Como eu tenho muitas linhas, muita pele, né? Por causa da idade, eu acho que vale super a pena fazer isso. E esse daqui, virar o ladinho, branquinho, vou fazer um pontinho de luz. Só tem ele, que é um pouco iluminado nessa paleta. Praticamente os tons, e também é bem pouco, não é muito não. Essa Warm é praticamente do erro. Essa branquinha tem um pouco de brilho, mas bem pouquinho. Eu acho que é uma paleta bem mate. Gente, a base é muito confortável, hein? Só que lembrando, para quem gosta de muita cobertura, não vai gostar dela. Mas para quem gosta de tratamento e ficar maquiado todo dia, super rola, gente. Tá vendo? Essa paleta é bem delicada. Um look bem delicado. Mas vale super a pena. Ela vem assim, ó. Um pincelzinho que caiu no chão. Dois pincéis, tá? Agora vamos de sobrancelha. Eu não tenho lápis, não. Eu tenho batom da Chanel. Mas lápis eu não tenho, não. Eu comprei tudo, menos lápis. Gente, eu não dou cara em lápis. Vocês me desculpem, tá? Comprei as da Sephora, comprei da Anastasia, comprei da Kiko Milani, que eu tô usando muito, porque vem duo. Aí eu não preciso ficar pegando um monte de produto e botando aqui em cima. E essa cor é boa pra minha sobrancelha. Aí, quer dizer, é um produto, são os mais caros que eu comprei, né? Mas não chegam a R$ 200, entende, gente? E tem muita promoção, né? A Anastasia Beverly Hills, esse mês, tava com várias promoções, gente. Sempre tá com promoção. A Fenty, a Sephora, aqui com Milani, sempre tem promoção. É muito difícil você ver promoção da Dior, por exemplo, da Charlotte, da Chanel. Mas essas marcas que eu falei em específico, tem muita promoção, né? Rare Beauty. Aí é bom vocês olharem sempre. Eu reparei, vou dar uma dica pra vocês. No sábado, eu vejo, à noite, eu vejo a Sephora. E no sábado, à noite, tem muita promoção. Eu comprei perfume, desodorante, não, acho que foi desodorantes de Antônio Bandeira pro meu esposo e estavam tudo R$ 49, R$ 39. Porque ele gosta muito de Antônio Bandeira. Aí eu aproveitei e comprei para ele. Quando chegar eu vou mostrar a vocês. Eu sempre mostro as compras. Mesmo que seja uma só. E aqui no canal é maquiagem, se chama Beleza de Make, porque as makes são belas mesmo. E são produtos bons que eu gosto. Raramente tem um que eu não goste, tá? Eu tenho uma pele madura, muitas imperfeições, gente, da adolescência, cicatrizes de acne, mas isso não me impede de me maquiar. Eu adoro me maquiar, tá? Gosto de usar esses produtos, principalmente quando um produto como esse da Chanel, com essa base, que traz tanto tratamento pra gente, né? Tá vendo que pele suave com essa base? Até o momento eu tô curtindo. Tô adorando. E vamos de máscara de cílios da Chanel. Eu tenho ainda.
Nem sei se ainda tem produto da marca Sublime. Tem que comprar outro. Antigamente a Chanel botava em dourado assim, né? Aí vem o nomezinho. Eles estão colocando muito simples ultimamente. Esse aplicador é muito boa. Essa máscara, ela veio bem cremosinha, mas esse aplicador é ótimo. Só que ela vem muito cremosinha. Ela alonga, né? Mas como ela vem muito cremosinha, aí ó, você não pode fazer muitas camadas. Você tem que aplicar de uma vez só. Porque eu não sei se é só a minha que veio assim. Porque se você passar muitas camadas dela, empelota. Então você tem que pegar e passar de uma vez assim. Ela dá uma alongada, tá vendo? Eu tenho poucos cílios. Mas ela veio muito cremosa. E tem que passar com bastante delicadeza. É pelo fato dela não ser muito líquida. Aí ela é tão cremosa que empelota. Mas você tem que ir passando. É uma máscara boa. Até em mim, que quase não tem cílios, ela alonga e preenche. Mas é uma máscara. Não sei se foi só a minha que veio assim. Muito cremosa. Aí você não pode ficar fazendo muitas camadas, tá vendo? Quando ela borrocou esse olho aqui, eu tenho mais dificuldade. Mas ela pega bem os cílios. Só que ela veio muito cremosa. E dura, tá? Nem vou passar na parte de baixo, gente. Porque ela tá muito cremosa. Aí fica. Pra quem gosta de máscara cremosa, eu gosto de quando ela é mais líquida e menos molhada, mas fica mais seca. Aí não me borroca tanto. Ela seca rápido, mas ela tem esse problema de ser muito cremosa. Eu não uso cílios postiços, gente, que meus olhos irritam fácil, tá? E eu não peguei, o pão fica sempre na minha frente, mas eu não tinha pego ele, ó. Também vem com a logo dourada. Eu acho que antigamente era mais bonito as embalagens, né? Ó, esse preto é muito bonito, da Chanel, preto com dourado. Você aperta aqui embaixo, ó. E esse batom, cheiro maravilhoso. É um batom hidratante, com a cor bem forte, mas que fica belíssimo e dura bastante nos lábios. A Chanel gosta muito de vermelho. Eu já os tons dos produtos. E essa é minha make, com a número 1 da Chanel. E alguns produtos da Chanel que eu tenho na penteadeira. E resolvi trazer essa pequena resenha, porque essa base não é uma base nova, mas é uma base... Ai, gente, meu cabelo. Mas é uma base sensacional, que vale muito a pena conhecer. Quem gosta de tratamento, tá? Mas dizendo que é uma base que não tem no Brasil e é uma base cara, tá? Então, você tem que gostar de tratamento e de make, né? Essa é a minha aplicação. Essa é a maquiagem. E super confortável essa base, tá?
Só que não tem muita cobertura, ó. Vocês veem minhas pintinhas, minhas olheiras, tá? Mas é agradabilíssima ela. Gostei. E vale a pena usar todos os dias, tá? Ela não acrescenta uma alta cobertura, mas é linda. Eu gostei. Se gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa um like no final do vídeo, se inscreva no canal. Um beijo, gente.